Ela precisa estar lúcida, né? Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história desse mundo. Então, a nossa mente é o bem mais precioso que nós temos. Então, nós temos que lembrar das coisas, né? João 15,16. Grava, nota. Essa passagem é muito importante, por quê? Por que essa passagem é muito importante? Porque é a razão do nosso existir. Por que nós estamos aqui na Terra? Nós temos um porquê, não temos? Ou nós nascemos por nada? Isso tem que ficar claro em nossa mente. Então, João 15,16 diz o quê? Nós temos que saber isso aí também de cor. Então, o que diz a Bíblia? Não foram vocês que escolheram a Deus. Deus escolheu a cada um de nós. Amém? Então, você não está aqui no mundo por acaso. Quem é que escolheu você? Deus. É um privilégio nós sermos escolhidos por Deus. Agora, eu fui escolhido para ser o quê? Isso tem que ficar claro em nossa mente. Para ser bonito? Para ser rico? Para ser alto? Para ser baixo? Para ter muitas coisas? Não, eu não fui escolhido para isso. Eu fui escolhido para quê? Para andar com Cristo e fazer o quê? Dar frutos. Só para isto. Agora nós passamos a vida inteira buscando o quê? Outras coisas fora da nossa missão, não é isso? Nós passamos a vida inteira buscando outras coisas. E a Bíblia é bem clara. Vocês foram escolhidos para estar no caminho e dar o quê? Dar frutos. Né? O que é dar frutos? Eu já preguei sobre isso também. É fazer o quê? Muita leitura da Bíblia, muita oração e testemunhar. Isto é dar frutos, falar do amor de Cristo. Aí a Bíblia diz o que nesse versículo? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele conceda. Amém? Então Deus vai conceder tudo para nós, para que nós o quê? Façamos o quê? Estejamos no caminho. É para isso. Agora eu já vou linkar isso aí na mensagem de hoje. E eu quero ler com vocês o Filipenses 4 e o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Mas espera aí, ali diz que se eu estiver no caminho dando frutos, a Bíblia diz o quê? Que Deus vai me dar tudo o que eu preciso para que eu viva uma vida que agrada a Ele. Agora aí a Bíblia está dizendo o quê? Não andeis ansiosos. Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. Alguém aqui nesta manhã não está ansioso? Alguém aqui não está preocupado com alguma coisa? Acho que todos nós estamos, né? Todos nós temos alguma coisa que a gente está preocupado. Nós estamos ansiosos de alguma coisa, talvez uns mais, outros menos, mas nós estamos, alguma coisa, né, está conectado, porque isso faz parte do ser humano. Nós estamos preocupados com alguma coisa. Agora a Bíblia está dizendo, não andeis ansiosos, não andeis preocupados. E ali também no livro de São Mateus, 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Outra pergunta eu quero fazer. Alguém aqui também não está preocupado com o dia de amanhã? Puxa vida, eu tenho aquele problema para resolver, tem aquela dificuldade, tem a minha família, tem alguém que está com problema, tenho aquelas coisas que eu preciso resolver, eu preciso,
E se acontecer isso, se acontecer... Veja que o mundo, ele está cercado de muitos problemas. E nós vivemos junto a esses problemas. A não ser que nós hoje estejamos bem, muito bem de vida e possamos comprar uma chacrinha lá no meio do mato, botar uma rede, e ficar tranquilo. Mesmo assim, nós vamos ficar totalmente tranquilos? Não, porque tem os nossos parentes, que a gente gostaria de levar todo mundo junto para ficar lá conosco. Ou seja, nós estamos preocupados com o dia de amanhã, nós estamos ansiosos e nós estamos em meio a todos esses problemas que a vida nos apresenta. Agora, por que de tudo isso? Por que nós estamos enfrentando todos esses problemas? Tem um porquê disto? Tem uma razão de tudo isto? Jesus está dizendo ali no... Vocês já lembram do versículo? Do capítulo? Agora está bem claro na nossa mente, João 15, 16. Então, cada manhã, cada momento, você pensa sobre isto. Parem um pouquinho. Deus me escolheu só para eu sofrer? Só para eu ficar ansioso? Só para eu ficar preocupado com o dia de amanhã? Será que Deus me colocou no mundo para isto? Não. Por que Deus me colocou no mundo, então? Então, o que diz o versículo? Para eu andar no caminho e fazer o quê? Dar frutos. E por que eu estou sofrendo, então? Por que eu estou ansioso? Por que eu tenho todas essas coisas? Porque Deus quer me ensinar o quê? Que eu preciso focar na minha missão. Eu preciso focar no meu porquê, nos meus objetivos. Eu preciso focar que eu estou aqui na terra para permanecer no caminho e dar frutos. É isto que Deus quer ensinar a cada um de nós. Vocês querem ver o povo de Israel? O povo de Israel estava lá no Egito. Eles estavam o quê? Cativos. Eles estavam felizes ou eles estavam ansiosos lá no Egito? Eles estavam ansiosos, estavam infelizes, comendo de tudo o que era bom. Aparentemente aquilo fazia com que eles se sentissem felizes, mas era a aparência. Deus agora diz o quê? Eu vou tirá-los do Egito e vou mandá-los com o objetivo. Deus os tirou dali, colocou agora no deserto. Agora no deserto ele faz uma desintoxicação da mente deles. Ele dá o maná para o povo de Israel. Eles ficaram felizes com aquilo? Não, eles começaram a reclamar. Mas vocês sabem que o maná, ele tinha tudo o que eles precisavam de nutrição para o cérebro. Tudo. Hoje em dia nós precisamos de muitas substâncias importantes para o nosso cérebro para mantê-lo, então, com as condições ideais. Tudo que nós precisamos tinha no maná. Mas eles não estavam satisfeitos. Por quê? Quando a gente come bastante comida, o nosso estômago ele estufa e manda uma mensagem para o cérebro dizendo que eu estou saciado. Eu estou saciado. E esta mensagem traz o que? Prazer à nossa vida. Agora, comer um maná faz isto? Não. Comer um maná não estufa, porque ele rapidamente é absorvido e vai para a nossa corrente sanguínea e nutre o nosso cérebro e também faz o que? Desintoxica o nosso corpo. Mas eles não estavam satisfeitos, sabem por quê? Uma vez eu fiz um curso de alimentação natural e a maioria daquelas pessoas, só quero fazer um adendo, a maioria daquelas pessoas que estavam ali eram mulheres. E chegou o dia da formatura e as mulheres deveriam chamar os seus esposos, que não eram da igreja, é claro,
deveriam chamar os seus esposos para degustar daquela alimentação. E aí os esposos vieram, era um domingo, elas fizeram aqueles pratos gostosos e muita comida, né? Muita comida, e todo mundo começou agora a comer. No final, vocês imaginam o que aconteceu? Os maridos saíram falando mal. O que eu vim comer esse pasto aqui, comer essas coisas? Eu quero sair daqui agora e ir para uma churrascaria, comer muita coisa, né? Saíram falando mal. Por quê? Aquilo não tinha saciado o alimento deles, que eles estavam acostumados a comer. Foi a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Vocês imaginam, quando a gente come muito, aquilo estufa, né? E manda uma mensagem para o cérebro. E quanto mais aquele alimento fica parado no estômago, mais prazer dá. Aí Deus manda o quê? Manda para eles o maná. E eles começaram a reclamar do maná. Eles queriam alimentos pesados, alimentos fortes, para que eles tivessem a saciedade. Agora Deus diz o quê? Eu tenho um plano para vocês, eu tenho uma meta para vocês, para que vocês possam seguir os meus caminhos e representar a nação cristã no mundo inteiro. Mas eles não tinham entendido plenamente essa mensagem. Então, irmãos, eu quero colocar desta maneira, porque nós estamos repetindo a mesma história do povo de Israel. Ou seja, nós estamos hoje bem, nós estamos fazendo de tudo nesse mundo, nós estamos nos alimentando de tudo, nós estamos tendo prazer em tudo, mas nós não estamos focando no quê? Na missão que Deus tem para nós, que é muito importante. Nós estamos agora nos últimos momentos da história desse mundo. E o que nós precisamos fazer o quê? Ter uma mente lúcida. Agora, aquele povo que saiu lá do Egito, eles entraram na terra prometida? Por que não entraram na terra prometida? Porque eles não tinham entendido plenamente a mensagem de Deus. E a Bíblia ali em Filipenses 2:16, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de não correr em vão, nem me esforçar inutilmente. Irmãos, então a mensagem desta manhã é bem clara para nós. Nós temos que entender a mensagem de Deus, para que nós não tenhamos vivido esta vida de que maneira? Em vão. Ter vivido e ter corrido inutilmente. Que terrível, né? Nós chegarmos no final da história desse mundo e nós temos corrido o quê? Em vão. Mas, e dizer o seguinte, nunca alguém me falou isto. Nunca ninguém me alertou sobre isto. Nós precisamos ter uma mente lúcida para entender o porquê. Senão, no final da história desse mundo, nós estaremos o quê? Corrido, vivido inutilmente. Pô, eu vivi dentro da igreja, eu cantava na igreja, eu pregava na igreja, eu fazia tudo para ajudar a crescer o evangelho. Mas eu vivi inutilmente. Ou seja, eu perdi meu tempo então? Que terrível será isto, não? Então hoje é importante nós entendermos essa mensagem, que nós temos um porquê, e o porquê nosso é o que? Jesus nos tirou dos problemas desse mundo para que nós vivêssemos com relação a Ele tranquilos. Ele diz ali também na Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo, então creia em mim, tira esses problemas, né, das tuas costas e viva junto comigo,
não andeis ansiosos, não se preocupem com as coisas do amanhã. Se nós estamos fazendo isto, é um sinal de alerta de quê? De que nós não estamos focando plenamente naquilo, e Deus está dando o quê? Um sinal de alerta à nossa mente. Tem alguma coisa aí. Você precisa estar, então, focado nessa missão. E eu quero deixar bem claro aqui para você também o seguinte: esta mensagem que eu estou pregando, primeiramente essa mensagem é para mim, tá? Não pensa que eu não tenho as minhas ansiedades e também as minhas preocupações, eu tenho. É para todos nós, inclusive para mim. Mas isso tem que ficar bem claro na nossa mente, nós precisamos focar nisto, porque o inimigo de Cristo, de Deus, ele está procurando minar as nossas mentes, fazer com que nós estejamos fora desta missão, desse caminho, porque ele perdeu o direito a essa vida eterna, da felicidade eterna, mas nós não. E ele quer colocar na nossa mente o que? O desânimo, a insegurança, a infelicidade, a preocupação, para que nós façamos o quê? Desanimemos. Nós estejamos desanimados com relação a esse caminho que Deus quer colocar em nossa vida. É uma grande artimanha que ele usa com a nossa mente. Ele quer fazer com que a nossa mente adoeça para que nós não confiemos nele, não confiemos em Deus. E nós precisamos colocar todas as nossas ansiedades. Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Por quê? Porque Deus não ia colocar nenhum de nós nesse mundo somente para sofrer. A Bíblia é bem clara em dizer que em Deus nós vivemos. Então você hoje está vivo. E alguns podem perguntar assim: poxa vida, eu sofro tanto, tenho tantos problemas, tantas dificuldades, por que Deus não me leva? Por que Deus não para com esse sofrimento? Por que Deus não dá um jeito nas coisas para mim? E aí a Bíblia está dizendo o quê? Porque em Deus nós vivemos. Então você está vivo hoje porque você quer? Não. Você está vivo hoje por quê? Porque Deus quer que você esteja vivo. Você já parou para pensar nisso? Ou seja, a ciência ainda não sabe como é que o nosso cérebro funciona. A ciência não sabe como é que o coração bate. Vocês já pararam para pensar isso? Como é que o teu coração bate? Será que ele bate porque quer bater? Alguns podem dizer isso veio da evolução, o homem foi evoluindo, veio de uma ameba, a ameba passou por uma lagartixa, a lagartixa passou por um macaco, o macaco se transformou num homem. Mas tem lógica isso? Não tem lógica. E depois o macaco se transformou num coração. Vê se tem lógica isso. Esse tempo alguns anos atrás, eu estava na faculdade e o professor disse o seguinte: que nós temos esse cóccixzinho do nossa coluna, né, o último ossinho, e ele estava dizendo que aquilo ali era a partezinha do rabinho que antigamente nós tínhamos, que era descendente. Eu comecei a dar risada na sala de aula. E o professor olhou para mim: Edson, por que tu está rindo? Não, eu estou rindo pelo que o senhor está falando aí, mas como assim do que eu estou falando? Isso aí está nos livros. Mas, professor, você não tem prova nenhuma disso aí. Isso aí é uma baita de uma invenção. Sabe o que ele me disse? Gente, vocês têm que falar alguma coisa para esse rapaz está fora de si. Eu que estava fora de si. Vocês entenderam o que acontece? O ser humano está colocando essas coisas na mente, na cabeça, e estão achando que isso é verdade. Muitas e muitas igrejas estão crescendo, estão prosperando por aí e acreditando em outras falácias, em outras ilusões.
E nós estamos perdendo muitos membros da igreja para muitas dessas igrejas também, que estão pregando o quê? Outras ideias. Então nós precisamos, como último recurso desse mundo, o último recurso desse mundo é a nossa mente. Nós precisamos levar essa verdade. Nós precisamos levar essa verdade. Mas, primeiramente, o que precisa acontecer? Nós precisamos acreditar nesta verdade. Nós precisamos acreditar nessa verdade para que o mundo possa o quê? Ser contagiado com essa verdade. Se nós mesmos não acreditarmos nisto, aí nós estaremos o quê? Doentes, a nossa mente estará doente, e aí o que acontece? O mundo será contagiado com isto? Não. Vocês entenderam? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer nesse caminho se aquele irmão, aquela pessoa que está me levando essa verdade é mais problemática, é mais ansiosa, tem mais problema do que eu tenho? Eu tenho que ser um cristão feliz, alegre, viver realmente esta verdade e contagiar o mundo dessa verdade. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Eu quero levar aqui a vocês pensarem na história de Paulo. 2 Coríntios 11, versículo 16, outra vez vos digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me com insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por uma loucura. Nesta confiança gloriar-me-ei. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolereis os insensatos. Tolereis quem vos escravize, quem vos devore, quem vos tenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. E ingloriar-me-ei, ingloriamente o confesso, como se fôssemos fracos, mas naquilo em que qualquer que tenha ousadia, com insensatez o afirmo, também eu o tenho. São hebreus? São também eu? São israelitas? Também eu. São de descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Aqui, se nós olharmos toda a história de Paulo, ele foi esbofeteado, ele foi chicoteado, ele foi para a prisão, sofreu muitas coisas, mas ele poderia dizer o quê? Senhor, mas eu não estou no teu caminho. Eu não estou no teu caminho, não estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. E como é que o Senhor manda essas pessoas bater na minha cara, me dar chicoteada, me largar na prisão? Eu acho que Paulo sofreu muito mais do que você está sofrendo hoje. E Paulo disse o quê? Combati o bom combate. Vocês entenderam? A vida nossa vai ser cheia de problemas, cheia de dificuldades. Agora Deus está dizendo, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, não andeis temerosos com o dia de amanhã. Paulo passou por tudo isso e ele entendeu. Ele entendeu que tudo isso tinha um porquê. Qual era o porquê? Deus queria colocar na mente de Paulo que valia a pena sofrer por Cristo, viver por Cristo, para que nós tenhamos o quê? Uma mente privilegiada.
Agora, irmãos, eu quero concluir a mensagem dessa manhã dizendo o seguinte: por que tudo isto? Tem um porquê? Será que tem um porquê tudo isto? Para um pouquinho e pensa, por quê? Por que de toda essa história? Deus está dizendo, não andeis ansiosos. Deus tirou ali o povo de Israel, colocou eles no deserto, deu maná para eles. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles saíram lá do deserto e fizeram o quê? Reclamaram. Hoje nós estamos sofrendo, estamos tendo problemas, nós estamos fazendo o quê? Reclamando. Não tá bom, não tá? Ou tá? Não tá bom. A gente está sempre reclamando. Por que Deus tem colocado tudo isto e hoje Ele está preparando um povo para o céu? E quem é que vai entrar no céu? O resumo de tudo isto é aqueles que não estiverem o quê? Reclamando. É fácil? Mas Jesus agora, eu estou sofrendo, eu estou com dor na coluna, eu estou com dor na cabeça, eu tenho aquela conta para pagar, eu tenho aqueles problemas para resolver. Agora tem outra passagem que eu pedi para vocês marcarem também na Bíblia. Não sei se alguém lembra dessa passagem, que é a resposta de Deus para isto que eu estou falando agora. Êxodo, agora você tem que ler, marcar também essa segunda passagem na Bíblia de você. Quando você estiver reclamando, quando a sua esposa estiver reclamando, quando o seu esposo estiver reclamando, quando estiver com dor na coluna, quando estiver com dor na cabeça, quando tiver aquele problemão para resolver, você lê essa passagem. Êxodo 14, versículo 15. Lê essa passagem que é a maneira de como Deus pensa e como Deus vai responder isso para você também. Êxodo 14, 15. O que Jesus respondeu para Moisés? Escuta aqui, por que está clamando a mim? Porque está sofrendo, está doendo, eu tenho aquele problema para resolver, eu tenho aquilo. E Deus está dizendo agora para ti o quê? Por que clamas a mim? Mas Senhor, para quem que eu vou clamar? Para quem que eu vou reclamar? Eu tenho que clamar para ti. Mas Jesus está dizendo o que nessa expressão? O que eu mandei tu fazer? Vocês entenderam? O que eu mandei tu fazer? Anda no caminho e dar fruto. Mas Senhor, está doendo, estou sofrendo, eu estou passando isso, eu estou passando. Eu sei que tu está sofrendo, eu sei que tem problemas, mas para de reclamar e vive uma vida que agrada a mim. Porque quando nós formos para o céu, Lúcifer caiu do céu por quê? Porque ele reclamava. Ele reclamou. Ele se achava impotente lá no céu, né? Frente a todos aqueles problemas. Então, o que Deus quer levar para o céu? Deus quer nos levar para o céu. Mas se eu chegar no céu, Maicon, se eu chegar no céu, eu e o Maicon, aí o Maicon vai ganhar o quê? Uma casa com 5 cômodos, todo de ouro. E eu vou ganhar uma casa simples. Um exemplo só que eu estou dando, né? Não tem 5, só tem 1 cômodo. Aí se eu reclamei, tu acha que lá no céu eu não vou reclamar? Eu vou chegar para Jesus e dizer assim, Senhor Jesus, será que o Maicon é mais bonito que eu? A barba dele é mais bonita, né, que a minha, mas eu vou reclamar. Vocês entenderam?
Então hoje eu preciso, ou será que a minha mente vai se transformar aqui lá no céu? Deus, muitos estão esperando, Senhor, vai acontecer um milagre na minha cabeça, eu vou me transformar, vai ter a transformação, mas se tu não mudar a tua mente hoje, se tu não parar de reclamar e aceitar a Jesus e os ensinamentos dele e tudo aquilo ali, você vai continuar fazendo isso no céu. Então não é que Jesus não queira te levar para o céu, é você que está fazendo o quê? Se excluindo do céu. Porque lá você vai continuar fazendo a mesma coisa. Então Deus queria levar o povo de Israel e que todos eles entrassem na terra prometida, mas eles conseguiram entrar? Não, porque passaram o tempo todo reclamando, todo o tempo resmungando, e não estavam satisfeitos com Deus, até que Deus perdeu a paciência com o povo, né? E Moisés teve que intervir pelo povo. Irmãos, hoje nós estamos repetindo a mesma história do povo de Israel. E o que Deus quer fazer, Ele está dizendo, não andeis ansiosos, não se preocupe com o dia de amanhã, é simplesmente isso, Ele está dizendo, confia em mim, mas não fica dando tiro para lá e tiro para cá, te preocupando com várias coisas, faça o quê? Foca, confia, e mesmo que esteja sofrendo, mesmo que esteja doendo, mesmo que tenhamos problema, faça o quê? Confie. É fácil fazer isto? Não, não é fácil, mas Ele quer dizer isso para cada um de nós. Romanos 8, 28 diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins, tudo tem um porquê. Tem um porquê de quê? De nos ensinar, fazer com que a nossa mente seja uma mente brilhante, que nós entendamos realmente isto. E agora Deus está dizendo, então anota essa passagem, por que clamas a mim? Por que tu está pedindo socorro para mim? Porque o Senhor é que vai me dar o socorro, mas primeiramente tu tem que estar onde? Onde é que tu tem que estar para clamar a Deus? No caminho, cumprindo a sua missão, cumprindo a sua missão, ali sim, cumprindo a sua missão, você vai clamar a Deus, e diz a Bíblia, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda, tudo, mas você precisa estar no caminho dando frutos. Se você estiver em outro caminho, você pode clamar, você pode gritar, você pode fazer o que quiser, mas o que acontece? Deus vai te ouvir? Vai, mas vai dizer o que para ti ir lá? Por que clamas a mim? O que eu pedi para te fazer? Marcha, o que tu está fazendo aí? Eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui passando trabalho, mas o que eu pedi para te fazer? É estar aí? Não, eu quero que tu esteja aqui, ó, no caminho dando fruto. Irmãos, muitos de nós não lê a Bíblia, muitos de nós não ora a Deus, muitos de nós não testemunhamos de Deus, e queremos que Deus responda a nossa oração. Muitos de nós lê a Bíblia por ler, muitos de nós ora por orar, 5 minutinhos ali, 2 minutinhos ali, Senhor, isso e aquilo, e quer que Deus responda a oração, quer que Deus me prepare, e eu me acho apto para o céu. É sério, é muito sério. Nós precisamos ser pessoas muito consagradas, porque nós estaremos morando no céu em meio a pessoas santas. Você se acha santo hoje para ir morar no céu? É sério isto? Deus está nos advertindo plenamente. Muda a sua mente,
Muda o seu pensamento, viva verdadeiramente como uma pessoa transformada. Tenha uma mente brilhante, possa pensar corretamente. Não deixe o inimigo te levar para outros caminhos. Por quê? Porque chegará ao final da sua vida, você acha, mas você correu inutilmente e viveu em vão. Tudo por quê? Porque você não levou a sério. Você acha que no final da história desse mundo Deus vai fazer um milagre na tua mente e você vai ser transformado. Agora sim, Senhor, agora eu sou santo, agora eu vou ser uma pessoa transformada, agora eu vou fazer aquilo que você quer realmente, cumprir a sua missão e ser transformado. Jesus não faz isso. Ele quer que você esteja ali, aí sim. Quando nós estivermos no caminho, dando fruto, nós receberemos o quê? O que a Clarice pediu ali, o derramamento do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser derramado sobre essas pessoas que estiverem no caminho dando frutos. Hoje nós precisamos ter essa transformação. Caso contrário, nós estaremos vivendo inutilmente, em vão. E chegará ao final da história desse mundo, nós não estaremos aptos para o céu. Não que Deus não queira nos levar, mas nós não estivemos nos preparando para isso. Irmãos, que nós possamos realmente entender que todo esse sofrimento, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, ainda a Bíblia diz que é o princípio das dores. Coisas piores virão. Os problemas piores virão. E se hoje nós estamos reclamando, amanhã vamos reclamar mais. Porque as coisas vão aumentar. Então, o que nós precisamos é tirar o foco desse mundo, dos problemas. Bom, Jesus, está doendo. Estou com problema. Estou com dificuldade. Mas eu estou aqui, ó. Eu estou no caminho, dando frutos. É isto que o Senhor quer. Aí Deus vai fazer o quê? Vai fazer o impossível na minha vida. Mas Ele quer transformar a sua mente. Ele quer transformar a sua mente para essa capacidade de trazê-lo para o caminho. E aí sim você vai trazer essa mensagem para as pessoas que estão perecendo por falta do conhecimento. Que Deus possa nos trazer essa bênção, essa paz realmente em nosso coração e que possamos viver como Deus quer que nós vivamos aqui nessa terra. Amém? Amém. Temos uma mensagem? Porque dele sempre vem resposta certa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos fez existirmos. E também que o Senhor nos trouxe aqui nesta igreja hoje, para que nós todos orássemos a Ti. E a mensagem, ó Deus, desta manhã diz que nós precisamos permanecer no caminho e dar frutos, porque é isso que Deus nos escolheu. E que paremos, ó Deus, de reclamar e vivermos uma vida como cristãos, para que possamos herdar a terra prometida. Ó Deus, guarda esse lugarzinho para cada um de nós que estamos aqui. Transforma a nossa mente, ó Deus, para que no final da história desse mundo, ó Deus, te imploramos muito, que nós não tenhamos vivido em vão, que nós realmente tenhamos vivido a nossa missão, o nosso porquê, e que o Senhor possa nos abrir as portas do céu. Amém. É o que te pedimos, não que haja em nós merecimento, mas no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.